Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins e esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E hoje eu vou mostrar para você como você pode escolher bem uma renda fixa. No vídeo passado eu expliquei como você pode escolher boas ações de boas empresas e hoje eu vou falar sobre a renda fixa. Então eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo que eu vou dar dicas super importantes para quem está começando na renda fixa e para quem já investe há muito tempo e tem dúvidas de como escolher bem o investimento de renda fixa. Esse vídeo também é para você que vai te ajudar muito. E se você gosta desse assunto, eu vou convidar você a fazer parte do canal Se Torne Investidor. Então é só você clicar nesse botão vermelho escrito se inscreva, é de graça, não vai te custar nada, não vai cair a mão e vai ajudar muito o canal a crescer. Então clica lá, aproveita, deixa o seu comentário com as suas dúvidas sobre investimentos, eu sempre respondo os comentários do pessoal e deixa o seu like para ajudar o vídeo. A primeira estratégia importante para você escolher bem uma renda fixa, e é isso que eu utilizo nos meus investimentos, é primeiramente você conhecer bem cada tipo de investimento. Não adianta você escolher apenas por causa de rentabilidade, por causa de resultados. É importante que você entenda o mecanismo de cada tipo de investimento, por exemplo, tesouro direto, poupança, CDBs, LCIs, LCAs. Então, primeiro você tem que estudar sobre o investimento para você entender os critérios que eu já vou passar para você, eu vou explicar cada critério. Então, se você não sabe muito de renda fixa ou conhece poucos investimentos de renda fixa, eu vou te sugerir assistir uma playlist que eu preparei vários vídeos explicando sobre a renda fixa. Então, é só você clicar no card aqui no topo da tela, você pode assistir esse vídeo e no final você clica no card e vai aparecer essa listagem de vídeos. E lá você vai entender melhor como funcionam esses investimentos de renda fixa. Agora que você já estudou sobre cada investimento, está fera sobre o assunto, é importante que você defina um motivo. Você precisa encontrar a razão que você quer investir o seu dinheiro na renda fixa. Então você precisa definir um prazo. Se é um curto prazo, médio prazo, longo prazo, tudo vai depender dos objetivos que você tem em investir o seu dinheiro. Por exemplo, você quer investir para montar uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela é curto prazo. Já se você for planejar uma viagem já é algo a médio prazo. É importante você saber o prazo dos seus objetivos, porque senão pode acontecer imprevistos e você não conseguir tirar o seu dinheiro ou você atrapalhar a rentabilidade que ele terá naquele tipo de ativo. Então, primeiramente, defina qual é o motivo e escolha um prazo para você aí ver quais são os investimentos que vão atender essa necessidade. O terceiro passo que você precisa fazer é você criar critérios, você definir critérios para você avaliar cada tipo de investimento de acordo com essa estratégia que você montou no início. Então, o primeiro critério que você precisa analisar é o fator risco. É preciso que você analise cada risco de cada tipo de investimento. Não é porque é renda fixa que ele não possui riscos. Pelo contrário, existem tipos de renda fixa que você tem um risco maior do que, por exemplo, a poupança, tesouro direto. Então é importante você avaliar. Toda vez que você tem um alto risco, você tem que buscar um prêmio maior. Qual seria esse prêmio? A rentabilidade. Então, quando você for avaliar o critério de risco, se for um investimento de maior risco, ele precisa ter um maior retorno. Não vale a pena você entrar em investimento de alto risco e com o mesmo retorno de investimentos de baixo risco. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é a liquidez. O que seria a liquidez? É quanto tempo você terá para ter aquele dinheiro. Então, quando você escolhe a liquidez, você está definindo prazos. Então, você vai analisar o prazo daquela renda fixa. Por exemplo, para quem vai montar uma reserva de emergência, é importante escolher liquidez diária ou liquidez imediata. Que, por exemplo, se você precisar do dinheiro por algum motivo de emergência, você terá naquele mesmo dia ou no dia seguinte no máximo. Se você investe em um investimento a longo prazo, que você só vai poder sacar daqui um ano, daqui um mês, você vai ficar preso, retido e não vai conseguir tirar o seu dinheiro. Ou em alguns casos você vai tirar o seu dinheiro, mas vai perder mais rentabilidade, porque geralmente o banco ou financeira vai cobrar uma taxa para retirar esse dinheiro com antecedência. Então avalie essa questão de liquidez. Se aquele investimento que você precisa ter uma liquidez diária ou pode ser uma liquidez a maior prazo. E o último critério é o fator retorno. É importante você analisar a rentabilidade de cada investimento. Então você pode comparar a rentabilidade de investimento A com investimento B. Então quando você for avaliar a sua estratégia, você vai colocar esses três pontos. O primeiro é o critério de risco, segundo o critério de liquidez e depois o critério de retorno, ou seja, a rentabilidade. Então agora que você tem esses critérios já bem definidos, bem desenhados na sua estratégia, você vai conseguir definir melhor quais são os investimentos que têm um bom custo-benefício. O que seria um custo-benefício dentro do ramo de investimento de renda fixa? É você escolher o melhor investimento de acordo com a sua estratégia, de acordo com o valor que você tem para investir. Então, colocando tudo isso no papel, você vai encontrar melhores investimentos. Eu vou dar um exemplo prático para você. Eu quero montar uma reserva de emergência, então eu vou precisar de algo a curto prazo.
Então eu já defini aqui qual vai ser o meu prazo, que vai ser curto, e eu já defini qual é o objetivo, que é a reserva de emergência. Então a reserva de emergência ela vai ter características que vão definir os meus critérios. Então no meu critério de risco, a reserva de emergência ela precisa ter um baixo risco. Eu não posso arriscar o meu dinheiro porque eu vou precisar desse dinheiro provavelmente para alguma emergência durante o período. Então eu vou escolher investimentos que não tenham um grande risco e que eu tenho mais seguranças, ou seja, garantias dentro desse investimento. Segundo fator, dentro do fator liquidez, eu vou precisar de algo com alta liquidez, ou seja, uma liquidez diária ou uma liquidez imediata, porque eu vou precisar desse dinheiro para agora. Por exemplo, se eu tiver algum custo hospitalar ou acontecer alguma emergência, eu vou precisar do dinheiro agora, ou no máximo amanhã. Então essa alta liquidez vai me ajudar. E o terceiro critério vai ser a rentabilidade. No caso da reserva de emergência, eu vou querer uma rentabilidade que pelo menos cubra a inflação. Não vai ser uma alta rentabilidade porque outros investimentos não vão oferecer esses dois critérios que são mais importantes, que é o risco e a liquidez, mas eles vão ter boas rentabilidades. Então, dentro dessa escolha, quais são os investimentos que vão aparecer para mim? Geralmente vai aparecer o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto tem um baixo risco, ele tem uma alta liquidez, porque é D+1, eu consigo dinheiro no dia seguinte, e ele também tem uma rentabilidade que vai parecer um pouco com a inflação. Então, em alguns cenários, vai ser superior à inflação. Então, dentro disso, eu já sei que tem esse investimento. Outro investimento que vai aparecer é um CDB de liquidez diária. Se você não sabe como funciona o CDB, eu fiz um vídeo falando tudo sobre CDBs. Vou deixar aqui no card para você. Então, basicamente, vai ser um CDB, um investimento em renda fixa, que ele também me dá a opção de liquidez diária. E ele tem uma rentabilidade também maior. Como a rentabilidade dele, em alguns cenários, é maior do que a do Tesouro Direto, pode ser que eu opte por ele, porque aí os dois fatores de alta liquidez está conferido e também o fator de baixo risco. Como os dois fatores são iguais dos dois investimentos, eu vou avaliar pelo terceiro critério, que é a questão da rentabilidade. Como eu já sei que os dois são seguros, que os dois eu consigo na hora, eu vou escolher qual que vai render mais pro meu bolso. E para quem gosta da poupança, não me xingue no vídeo, também vai ter a poupança. Só que a poupança ela vai perder nesse critério de rentabilidade e ela ganha no critério de liquidez, porque a liquidez da poupança é imediata, e também no fator de baixo risco. Só que nós precisamos entender antes que eu vou avaliar como um todo, mas é importante que você coloque pesos no critério. Eu geralmente escolho primeiro o critério de risco, depois o critério de liquidez e depois o critério de rentabilidade. Se para você o de rentabilidade é mais importante que o de liquidez, você pode substituir, mas o de risco sempre tem que ser o primeiro, porque se você está escolhendo renda fixa, você precisa ter uma estratégia definida e você precisa saber o que vai acontecer com o seu dinheiro se der tudo errado. Eu vou te passar algumas informações importantes na hora que você precisa entender sobre a renda fixa. A primeira delas é que quando você investe em renda fixa, basicamente você está emprestando dinheiro para alguém. Então, quando você empresta dinheiro para alguém, você está cobrando juros em troca. Então, a renda fixa é diferente, por exemplo, da renda variável. Quando você investe em ações, você está comprando parte de uma empresa. Quando você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém e ganhando juros em troca. Então, existem algumas classes de investimento dentro da renda fixa que seriam pessoas diferentes que você empresta o seu dinheiro. Então, a primeira classe de investimento seria o Tesouro Direto, que é quando você investe dinheiro para o governo. Para quem não sabe, o Tesouro Direto não é apenas o Tesouro Selic. Existem várias classes de Tesouro Direto e, basicamente, ele é uma plataforma do Tesouro Nacional. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, como é o funcionamento dele, eu vou deixar um vídeo aqui no card, para você ter ideia, todos os vídeos estão aqui no card, para te ajudar a entender melhor sobre o Tesouro Direto. Basicamente, você vai comprar títulos públicos, que são dívidas do governo, e vai ganhar juros em troca. E esse é um tipo de investimento que ele tem um baixíssimo risco. Por você estar emprestando para o governo, você tem um risco soberano, ou seja, é um risco muito baixo. Se você for comparar em escalas de risco, se a economia quebrasse, primeiramente quebraria as instituições privadas, instituições financeiras e, por último, o governo. Então, o seu risco de levar um calote do governo é muito menor do que se você emprestar para um banco, por exemplo. Então, ele tem um baixo risco. Só que o Tesouro Direto não tem nenhuma garantia. Então aquela garantia de FGC que você procura em renda fixa, você não vai encontrar no Tesouro Direto. Mas em contrapartida você tem esse risco soberano, então um baixíssimo risco, por isso que vale a pena também escolher o Tesouro Direto. E um outro fator importante é a questão do imposto de renda. O Tesouro Direto ele tem um abatimento do imposto de renda, então na hora que você for calcular a rentabilidade do seu Tesouro Direto, você precisa abater esse valor do imposto de renda para você entender o quanto que ele vai rentabilizar para você. A segunda classe de investimentos de renda fixa são os títulos bancários. Ou seja, é você emprestar dinheiro para um banco ou uma instituição financeira. Esses são o LCI, o LCA, os CDBs. A principal característica desses tipos de investimentos é a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito.
Se você não sabe como funciona o FGC ou o que é esse tal de FGC, eu também deixei no card esse vídeo. Então só clicar agora ou depois do vídeo você vê a lista total e aí você vai conhecer um pouquinho mais do FGC. Então basicamente é se você tiver dinheiro investido nesse tipo de investimento, se esse banco quebrar, você tem uma restituição em um determinado valor que o FGC estipula. Então nesse vídeo eu vou explicar mais detalhes sobre isso. Então essa é uma garantia que vai te trazer uma segurança a mais. Então por mais que aquele banco ali não seja um banco tão conhecido, tem essa garantia ali por trás desse investimento. Só que lógico é importante você escolher boas instituições para você não ter essa burocracia de você depois ter que pedir restituição. E a terceira classe de investimento de renda fixa seria os títulos privados. Ou seja, você emprestar o seu dinheiro para uma empresa, uma instituição privada. Esses investimentos têm a característica de você não ter uma garantia de FGC, por exemplo, CRI, CRA, debentures, e você também tem um maior risco porque você não tem essa garantia. Então, quando você for escolher um investimento de título privado, CRI, CRA, debentures, você precisa procurar mais rentabilidades, porque se você está assumindo o risco maior, você precisa ter um prêmio grande. Não vale a pena você se arriscar tanto se você não vai ter um grande retorno. Então, geralmente vale a pena você escolher eles quando a rentabilidade é muito alta comparada aos outros de médio e baixo risco. E nesses tipos de investimento eu aconselho você a comparar o rating de cada investimento. O rating nada mais é do que uma classificação, é como se fosse uma nota que instituições que avaliam esses tipos de títulos dão para cada empresa, para cada instituição privada. Quanto maior a nota, maior a confiabilidade naquele tipo de empresa. Então, como é uma classe de ativos mais arriscada, é importante que você faça essa comparação de ratings também na hora do seu critério. Então, você acrescentaria um critério na hora da sua análise. E eu vou te mostrar como você pode acessar essas informações de renda fixa e assim você fazer um comparativo entre cada uma delas. Uma das formas é você analisar pela sua corretora. Então, em cada corretora existem uma lista de classificação que você pode avaliar por cada critério que eu falei aqui para você. Mas a forma que eu mais gosto e o que eu mais utilizo, principalmente porque eu tenho conta em várias corretoras diferentes, é usar o aplicativo Trademap. O Trademap você consegue avaliar de várias corretoras diferentes cada renda fixa. Então eu vou mostrar para você aqui na tela como funciona cada uma delas. Então abrindo o aplicativo do Trademap, se você não tem ele ainda, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você baixar. É só você clicar na opção renda fixa. Clicando em renda fixa vai aparecer várias rendas fixas de vários tipos diferentes. Então o que eu recomendo para você é fazer um filtro para você conhecer mais os investimentos que estão voltados à sua corretora. Então clicando aqui no filtro, você pode selecionar por corretora. Então você vem aqui em distribuidores e aí você seleciona a sua corretora. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a XP Investimentos. Então selecione aí a XP Investimentos. E aí você pode também fazer um filtro de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, quanto você vai investir? Investimentos menores que R$5.000. Então, eu vou escolher investimentos que eu consigo investir menos de R$5.000 no início. Período de investimento, eu quero investimento a curto prazo. Então, eu quero investimento de 1 ano. Aí você também pode colocar uma nota de aplicação, aqui eu vou deixar zerado. E eu quero investimentos que tenham uma garantia maior. Então, eu vou marcar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, clicando aqui em OK, ele vai mostrar os melhores investimentos de acordo com esses critérios. Então aí aparece na lista um LCI que ele tem 105% do CDI, rentabilidade líquida seria mais ou menos 3,05% ao ano, valor mínimo investido R$1.000, o vencimento dele 6 meses e a liquidez dele é até o vencimento. Mais embaixo tem o CDB do Paraná Banco, que ele é 5 estrelas, ele é 117% do CDI, rentabilidade líquida vai dar 2,63% ao ano, CDB Paraná Banco também 115% ao ano. Aí você, por exemplo, clicando dentro do investimento, você consegue verificar com mais informações. Então aqui você vai ver valor de aplicação, então aqui você tem um comparativo da poupança com LCI, que é como se fosse uma simulação. Mais embaixo vai ter a rentabilidade bruta, já calculando quanto vai ficar por ano, e aí do lado a rentabilidade líquida. Porque a rentabilidade líquida e bruta do LCI é a mesma, é porque ele não desconta imposto de renda. Então aqui você não vai ter nenhum tipo de abatimento dentro dele. Então você pode ver que tributação é isento, período desse investimento é de 6 meses, vencimento 24/11/2020, e o valor líquido que você teria no final desse prazo seria de R$1.015. Então, se você clicar aqui nesses 3 pontinhos no topo da tela, ele vai mostrar para você a rentabilidade bem detalhada, parte da líquida por dia, líquida por mês, líquida por ano, pelo período, os rendimentos, rentabilidade da poupança, quanto seria nesse mesmo período. Então, você tem um comparativo completo.
Aí você deve estar se perguntando, que muitos me fazem essa pergunta. Você tem uma LCI de 105% do CDI, rendendo mais que um CDB de 117% do CDI. Como isso pode acontecer? É porque o que acontece? O CDB ele tem um desconto do imposto de renda, já a LCI e a LCA não possuem. Então também é importante na hora de você avaliar uma rentabilidade de investimento, é você descobrir qual é a rentabilidade líquida daquele investimento. Você pode chamar isso de rentabilidade líquida ou rentabilidade real, que é o que? Você entender o quanto vai render realmente aquele investimento, porque nós não tiramos aqui o imposto de renda. Você tem um abatimento do imposto de renda em alguns tipos de investimento, por exemplo, o CDB. Então você precisa entender quais são os investimentos que não possuem o desconto do imposto de renda, por exemplo, LCI, LCA, CRI, CRA, e quais os investimentos que possuem o abatimento do imposto de renda, como os CDBs, debêntures e Tesouro Direto. Então como você faz para você saber a rentabilidade real de um investimento? No caso da LCI já é direto, é aquele valor mesmo, porque não tem imposto de renda. Então para você descobrir a rentabilidade real de um investimento que tem imposto de renda, é só você pegar o valor da rentabilidade dele, por exemplo, vou pegar um CDB de 115% do CDI. Você vai tirar a alíquota do imposto de renda. Se ele ficou, por exemplo, 2 anos e a alíquota é 15%, ou seja, vai debitar 15% para imposto de renda da sua rentabilidade, então você vai tirar essa taxa de 15% e aí você vai descobrir quanto vai sobrar. Se você tirar 15% da sua rentabilidade, você só vai ganhar 85%. É só você fazer essa conta aqui. Você faz 1, que seria 100% da rentabilidade, menos 0,15, que aí vai dar o total de 0,85. O que isso quer dizer? Esse 1 é o 100%, ou seja, a sua rentabilidade total, menos 0,15. 0,15 é os 15% que vai ser tirado de imposto. Então vai sobrar 0,85, que quer dizer 85% da sua rentabilidade. Então quando você for sacar, você terá 85% da rentabilidade. Então é só você fazer esse valor vezes 115% do CDI. Então vai dar o valor de 0,97, ou seja, 97% do CDI. Então aí sim você vai ter uma base de cálculo, você vai poder comparar com uma LCI, com uma LCA ou um investimento que não tem essa alíquota do imposto de renda. Então você viu que não é só ter altas rentabilidades, não é só ver aquele percentual que ele vai dar ao ano, ao mês, você precisa descobrir a rentabilidade real. Então esses são os principais critérios. Você utilizando eles, você vai tomar decisões muito melhores e utilizando o aplicativo do Trademap fica mais fácil ainda, porque você terá acesso a essas informações. Essa conta que eu fiz para você de rentabilidade real, o próprio Trademap já faz automaticamente para você, só para você entender a teoria, mas no Trademap você já tem. Então, por exemplo, você vindo aqui no Trademap, por exemplo, pegando esse CDB de 117%, você já vai ter essas informações, rentabilidade bruta durante o dia, durante o mês, durante o ano, e você já vai ter a rentabilidade líquida. Você já vai saber o valor de IR que você vai pagar, do valor bruto, valor rendimento líquido, valor líquido. Então aqui você já tem essas informações todas extraídas do próprio Trademap. Então você não vai precisar ficar calculando isso. Então para você fazer de uma forma simples, você pode usar essa forma e, lógico, analisando esses critérios primeiramente que eu passei para vocês no vídeo. Viu só que legal você ter todas as informações sobre renda fixa e já tomar uma decisão melhor por um aplicativo? Então eu vou recomendar que você baixe o Trademap para você ter acesso às informações de renda fixa. E se você está começando a investir agora, também além da renda fixa, quer conhecer um pouquinho mais sobre a renda variável, eu preparei um vídeo mostrando como você pode escolher boas ações de boas empresas. Então eu vou deixar também aqui no card. E se você não entendeu muito sobre os investimentos que eu mostrei no início de renda fixa, porque você está começando agora, eu vou te recomendar acessar também os vídeos do card e dar uma olhadinha nos vídeos de cada tipo de investimento. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e eu vou ficar te esperando nesse próximo vídeo aqui do lado. Forte abraço, tchau, tchau!